Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo da lição número 4, a estrutura da Bíblia. Graças a Deus chegamos até aqui. Já estudamos sobre a inerrância das Escrituras, sobre a infabilidade das Escrituras, sobre a inspiração das Escrituras e nesta lição teremos a oportunidade de estudar sobre a estrutura da Bíblia, sobre a sua composição, sobre a quantidade de capítulos, versículos e outros assuntos mais que com certeza acrescentarão em muito ao seu conhecimento e à revelação da palavra de Deus. Então você é o nosso convidado para se aprofundar cada vez mais, lendo a sua lição, fazendo as pesquisas dentro do tema proposto e assim sendo abençoado também em sua escola dominical. Você que é professor, você que é superintendente, na revista da EBD já tem algumas dicas falando sobre como abordar, como fazer uma excelente aula, mas também no site EBD Interativa você tem diversos recursos, inclusive dinâmicas, inclusive slides, para que possa acrescentar e assim dar uma aula excelente. Então não deixe de visitar, que desde já Deus abençoe a sua vida. Vamos então ao texto áureo da lição 4, olha que interessante. E disse-lhes, são essas palavras que disse, estando ainda convosco, convinha-se de mim cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, conforme Lucas 24, 44. Jesus já está fazendo uma referência aí ao Antigo Testamento, na nossa composição, 39 livros, na Bíblia Hebraica 24, ele já faz essa referência, dizendo que dele está escrito. A Bíblia tem como tema central Jesus. Qualquer capítulo, qualquer livro da Bíblia, é indispensável compreender a revelação sobre Cristo presente nas Escrituras. Verdade e prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando então 66 livros divinamente inspirados. Toda a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. O crente se norteia por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada deve ser estudada, não apenas lida. Olha que interessante. Conforme está na nossa introdução, a Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Antigo Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego. Cerca de 1.600 anos se tem a composição das Escrituras por quase 40 escritores. Então, todos esses livros divinamente inspirados pelo Espírito Santo se deu nesse período com essas pessoas escrevendo em diferentes lugares, em diferentes épocas, e ela tem a sua organização e a sua classificação, sem dúvida, para que melhor se compreenda aquilo que está nas Escrituras. Então vamos ao primeiro tópico, como a Bíblia está organizada, como que ela que se define. Antes, primeiramente, vamos entender o termo Bíblia, da onde vem esse termo, que com certeza você já leu as Escrituras e não encontrou esse termo. Da onde vem? Então, vamos lá. Esse termo Bíblia é de origem tanto grega quanto no latim. No grego nós chamamos de coleção de livros, livros pequenos, 66 livros, mas são livros pequenos, embora tenha livros como Isaías, 66 capítulos, Salmos 150, mas ainda assim são livros pequenos, de biblion. Já no latim, a ideia que se tem é tudo que está nas Escrituras exprime a ideia de um único livro, ou seja, falando da sua unidade, da qualidade sagrada presente, conforme está nos textos sagrados. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os crentes passaram a usar o termo grego em relação aos livros sagrados, em relação às Escrituras, o termo grego Bíblios ou Biblion, livros. Olha que interessante. E tudo isso a gente tem conforme os estudiosos que classificam para um melhor entendimento das Escrituras, da palavra de Deus. No dicionário bíblico, conforme está aí, a palavra Bíblia no latim revela a sua unidade, o seu pensamento único. Por que isso? O único autor das Escrituras é Deus. Você poderia se perguntar, mas não são 40 escritores? Sim, de fato, 40 escritores. Mas a autoria,
a fonte primária, a fonte originária das Escrituras é o próprio Deus. Logo, Deus é o autor, que enquanto você lê as Escrituras, ele se faz presente. E esta coleção de livros, 66 livros, Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 2, ele vai chamar das Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Olha que interessante, que maravilhoso. Ponto 2 do tópico 1, o cânon da Bíblia. Olha que interessante. A palavra cânon que a gente tem aí, conforme está no slide aí, no hebraico, também no próprio termo grego, significa aquilo que serve para medir uma régua, né, uma normativa de como se avalia, de como se define que um livro é sagrado. A Bíblia Sagrada, ela passou pelas normas, né, dos pais da igreja, dos rabinos, dos estudiosos. E essas normas, para que um livro venha a ser canônico ou sagrado, todos os 66 livros hoje presentes na Bíblia protestante passaram pelo cânon, né? Pelas normativas, pelas diretrizes, pelos critérios necessários para chegar a uma conclusão que esses livros de fato eram inspirados e poderiam ser aceitos como canônicos. Então, tanto os livros do Antigo Testamento, os 39, quanto os 27 do Novo, né, passaram por esta avaliação criteriosamente, né, com a aprovação de Deus, com a aprovação do povo, dos colégio apostólico e outros mais presentes nas Escrituras, no decorrer da composição das Escrituras, confirmam que tudo quanto está nas Escrituras, de fato, é a inspirada palavra do Senhor. Logo, esses livros são chamados de canônicos. Quaisquer livros depois que não passaram por essas diretrizes, que não foram reconhecidos pela igreja, são considerados apócrifos, não canônicos. Olha que interessante. E como que nós temos esses livros com tanta perfeição, com tanta unidade? Simples, o Espírito Santo guiou o seu povo, guiou os seus escritores na composição das Escrituras. Então vemos que o próprio Espírito Santo preservou, o próprio Espírito Santo cuidou para que esta palavra fosse escrita e chegasse até nós conforme temos nos dias atuais. Logo, a ordem, a orientação, conforme está em Apocalipse 22:18, tem que ser observada. Nada pode ser acrescentado às Escrituras e nada pode ser tirado. Lembra da lição passada? A inspiração se deu aos escritores e essa inspiração não se tem mais nos dias atuais. Essa inspiração foi proposital, foi algo deliberado pelo próprio Deus e se fechou-se. Logo, não pode tirar nem acrescentar nada, ok? Ponto 3 do tópico 1, os dois testamentos bíblicos. Olha que interessante. O termo testamento vem do latim e é a tradução da palavra grega e da palavra hebraica. Tem a ideia do seguinte: aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. No Antigo Testamento, né, nós temos esse termo usado por Paulo em 2 Coríntios 3,14. No Antigo Testamento, Deus faz aliança com o seu povo através do sangue de animais, através de várias alianças, que nós vamos ter aí pelo menos 6 alianças presentes, 6 períodos presentes durante o Antigo Testamento. Então, Deus estabeleceu aliança, né, com o seu povo. E Jesus vai se referir ao Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança, como as Escrituras acerca dele, acerca da obra que ele faria, acerca do concerto que Deus estabeleceu com o seu povo. Mas agora Jesus, né, que é o cumprimento do Antigo Testamento, ele vai estabelecer uma nova aliança, não que a antiga ficou ultrapassada ou foi revogada, mas estabeleceu uma melhor aliança, um melhor concerto. E Jesus é mediador desta nova aliança, conforme Jeremias 31:31, Hebreus 8:6-13. Jesus é o mediador, não agora com sangue de animais que aspergia, que cobria, que expiava, mas com o seu próprio sangue ele estabelece uma nova aliança e com isso também uma doutrina para a sua igreja, um ensino para a sua igreja a observar.
e agora estamos debaixo de uma melhor aliança, pois o seu sangue é a nossa redenção, é a nossa purificação. Igualmente, o Novo Testamento também recebe a nomenclatura de Escrituras, no termo aí, né, maiúsculo, dizendo que são sagradas Escrituras, são palavras inspiradas por Deus para que estas palavras chegassem até nós e fosse a nossa norma de fé e a nossa revelação sobre Deus e a sua vontade. Mas, conforme o próprio Pedro coloca, algumas particularidades das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são de difícil compreensão, e os incautos, e os incrédulos torcem. Mas está aí uma solução para você, meu querido aluno, meu querido professor. Na próxima lição número 5, vamos entender e vamos aprender como ler as Escrituras. Por mais que haja um versículo complexo ou de difícil compreensão, ainda é possível compreender, sabendo das normativas e dos princípios. Então não perca a lição número 5. Vamos ao tópico 2, o Antigo Testamento. Olha que maravilha! Os livros do Antigo Testamento, quais são? Como que eles eram classificados? Olha que interessante. Como que eles se dividem? Então, hoje, no nosso contexto, o Antigo Testamento se divide em pelo menos 5 partes, que é o Pentateuco, chamado também de Lei, Torá, são 5 livros de Gênesis ao Deuteronômio. Depois os livros históricos de Josué a Esté, são 12 livros. Depois os livros poéticos, que são 5, né? Jó a Cantares de Salomão. E por último temos os profetas, classificado em profetas ou profetas maiores e menores, que dá aí um total de 17 livros, 5 maiores e 12 menores. Vale lembrar aqui, meu querido aluno, que 5 ou 12 é uma classificação teológica, chamado de profetas maiores ou menores, não por causa da sua importância, mas por causa do seu volume. Então, o Antigo Testamento pode ser dividido em 4 partes ou 5 partes. Isto na Bíblia protestante, com seus 39 livros. Por que eu digo isso? Na Bíblia hebraica, que tem a composição aí de 24 livros, era dividido da seguinte forma: lei, profetas e escritos, conforme está aí. Lei, profetas e escritos, também chamado de salmos, conforme Lucas 24, 44. Muda o conteúdo? Muda a composição? Não, o conteúdo é o mesmo. O que muda aí é apenas a categorização, é apenas a classificação. Mas a verdade, o conteúdo presente tanto no Antigo Testamento protestante ou Antigo Testamento judaico, é o mesmo conteúdo, é a mesma verdade, é a mesma revelação de Deus para os homens. Ponto 2, então, agora, a canonicidade do Antigo Testamento. Olha que interessante. 3 fatores basilares estão presentes na avaliação do livro canônico. Quer saber? Vamos ver o primeiro? Inspiração divina. Segundo, reconhecimento do povo de Deus. Terceiro, preservação pelo povo de Deus. Esses 3 pontos confirmam e atestam que todos os escritos do Antigo Testamento foram escritos, foram inspirados e autorizados por Deus. Logo, está carregado aí de autoridade para a nossa leitura e a nossa observação. Ponto 3. Particularidades do Antigo Testamento. Olha que interessante. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, conhecido aí também como língua de Canaã, conforme está em Isaías 19 e 18. E algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, um dialeto que deu origem à língua árabe. Logo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Para entender o Antigo Testamento, nós precisamos levar em conta a língua original. Qual foi o último livro escrito do Antigo Testamento? Malaquias, que teve a sua conclusão por volta do ano 430 a.C. Depois disso, nenhum livro foi acrescido ao Antigo Testamento, nenhum livro foi reconhecido como canônico em relação ao Antigo Testamento.
Por isso que eu afirmei aqui, conforme temos teologicamente, que qualquer outro livro que surge ou surgiu é chamado de apócrifo, é chamado de livro espúrio, oculto, livro rejeitado. E Norman Geisler, um grande teólogo, vai afirmar o seguinte: para facilitar a compreensão das Escrituras, o entendimento dela, vai se dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Em 1227, o Antigo Testamento vai ser dividido em capítulos. Já o Novo Testamento, já em versículos, vai ser por volta de 1445. Então temos duas datas, 1227 em capítulos e 1445 em versículos. Isso não faz parte do cânon original, mas sim tem essa divisão para facilitar o estudo e a compreensão das Escrituras. Vamos ao Novo Testamento, livros do Novo Testamento. Olha que maravilha! Também tem a sua divisão, a sua classificação. Nós podemos dividir o Novo Testamento em 4 partes também, ou podemos dividir em 5. Quais são essas partes? Evangelhos, que vai de Mateus a João, são 4 livros chamados de Evangelhos no sentido literário. Temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Temos as epístolas, ou chamada de cartas. Aí podemos dividir entre cartas paulinas e cartas gerais. Cartas paulinas aceitas universalmente são 13. Cartas gerais são 8. No total aí de 21 cartas, de 21 epístolas. Por último, temos o livro da Revelação, que é o Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Olha que interessante. Esses livros também do Novo Testamento, chamado livros canônicos, porque foram também reconhecidos pela igreja, reconhecidos pelo povo de Deus, como livro inspirado, esses 27 livros do Novo Testamento. Então, tudo quanto Paulo escreveu, os apóstolos, os evangelistas, escreveram em razão da operação, da inspiração do Espírito Santo. Olha que maravilha! Então, o Novo Testamento também tem o reconhecimento que o Antigo tem, ou seja, os critérios foram usados quanto ao Novo. Tem inspiração? Tem. Tem reconhecimento da igreja, do povo de Deus? Tem. Foi preservado e foi lido, foi divulgado, foi ensinado na igreja? Sim, todo o Novo Testamento são provas desta inspiração presente conforme temos aí. Já na época apostólica, lá no primeiro século, livros falsos foram surgidos, falsas profecias, falsos profetas, falsos ensinos, mas a igreja, por meio das escrituras que hoje temos, refutavam esses falsos ensinos, refutavam esses acréscimos que se propunham logo lá no primeiro século. Então, os que temos hoje, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, foram reconhecidos pelo povo de Deus, enquanto Israel, foram reconhecidos pelo povo da igreja do Novo Testamento e pelos apóstolos, como livros que foram inspirados e reconhecidos como doutrina da igreja, doutrina baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha que maravilha, tudo isso presente aí então, Antigo e Novo Testamento. Vamos ao ponto 3, particularidades do Novo Testamento. Olha que interessante. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, chamado o grego comum da época. Todo o Novo Testamento. Até porque nós temos aí o legado, a língua helenista, a cultura grega presente no Novo Testamento, e era uma língua universalmente falada e aceita. E a gente tem que levar isso em consideração. Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, há algumas expressões gregas que têm a sua, o seu significado em aramaico, usados pelo próprio Cristo. Jesus falava aramaico, embora também falasse o grego. Então, você tem aí expressões nos evangelhos, expressões gregas que têm a sua conversão no aramaico, conforme esses vários exemplos aí. Marcos 5,41, Marcos 14,36 e Marcos 15,34. Olha que maravilha.
Qual foi o último livro escrito do Novo Testamento? Apocalipse, por volta do ano 96 depois de Cristo. Aí tem-se o encerramento do crânio sagrado do Novo Testamento. Olha que maravilha! Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos e em capítulos. Então, todos esses 66 livros que temos hoje presentes em nossa Bíblia protestante foram reconhecidos como livros canônicos. Vale lembrar, o que é canônico aqui são os seus escritos originais. Não está se falando aqui do título dos capítulos, da divisão em capítulos e em versículos, não. Mas é do texto, são o reconhecimento de canônicos ou livros inspirados por Deus. 66 livros. Então, nós temos essas divisões, essas classificações para melhor compreender. E você que melhor quer avançar no estudo da Bíblia Sagrada, não deixe de pensar, nessas divisões e depois fazer o conjunto, a somatória disso tudo, para que você tenha a visão geral de todo o Novo Testamento, de todo o Antigo Testamento. Vale lembrar, o tema central é Jesus, o autor é o próprio Deus, enquanto você lê e estuda, o Espírito Santo está presente. Todas essas classificações, todas essas formas de expressões são para facilitar a sua compreensão, visto que a Bíblia tem pelo menos duas naturezas, a humana, ou melhor dizendo, a divina e a humana. Divina que foi inspirada, mas humana a forma de se compor, a forma de se escrever, a forma de se estabelecer capítulos e versículos. Então a gente tem que pensar e entender para a nossa melhor compreensão, ok? Eu espero ter ajudado, mas você possa ter alguma dificuldade para leitura, para estudo, não se preocupe, Já faça sua inscrição neste canal, ative o sino para ser notificado da próxima lição, que vai estar falando sobre como ler as Escrituras, como estudar as Escrituras e com certeza muita bênção está por vir, ok? E você, meu querido professor, não deixe de acessar o site EBD Interativa, utilizando os seus recursos, o site EBD em Foco e assim sendo abençoado por Deus e com esta lição, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente aula, um excelente aprendizado, a sua vida, a sua casa e toda a sua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.